A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo, EBD. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista desse terceiro trimestre de 2016 é o pastor Claudio de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição número 8, que traz o tema, a evangelização dos grupos religiosos. Nosso textuário se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A nossa verdade prática: se todas as religiões fossem, de fato, boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, que vai do versículo 1 até o 16. Nós não vamos discorrer sobre esta leitura bíblica em classe, mas você pode estar nos acompanhando, você que está me assistindo por esse canal do Professores em Cristo EBD, João, capítulo 3, do versículo 1 até o 16, porque nós vamos falar um pouco desta leitura bíblica em classe durante a nossa pré-aula. O objetivo geral da nossa lição de hoje nos diz assim: compreender que as religiões fossem salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Se as religiões fossem salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Nós vamos aprender isso durante a nossa pré-aula. Nós temos aqui 3 tópicos. Nós vamos falar de cada tópico de forma muito breve, mas que nós vamos falar também de pontos importantes desses tópicos, para que você que está me assistindo, você possa também anotar esses pontos importantes, para que você possa, assim, levar para a sua sala de aula e licionar para os seus alunos, ajuntar uns materiais bons, porque esta pré-aula, desses grupos religiosos tem muito a se falar. É extenso o nosso estudo a respeito desses grupos religiosos. E o ponto central da nossa lição, antes de nós falarmos aqui dos nossos tópicos, o ponto central nos diz assim: a Igreja do Senhor deve se empenhar para alcançar os grupos religiosos. Então a Igreja do Senhor tem que empenhar para alcançar esses grupos religiosos. Dentro do nosso estudo de hoje, dentro desta pré-aula, como eu já falei aqui no início, 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos apresentar alguns dos mitos da religião. Quais são esses mitos? Tópico 2, vamos mostrar como podemos evangelizar os religiosos. Como podemos evangelizar os religiosos? Tópico 3, conhecer os grupos religiosos que representam desafios para a igreja. Quais são esses grupos que desafiam, que são desafiados para que a igreja venha evangelizá-los? Vamos falar na nossa lição. A nossa introdução: evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da igreja de Cristo no século XXI. Ao contrário do que suponham os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi destruído pelo avanço da ciência. Hoje, pessoas de todas as classes sociais continuam a procurar um refúgio na religião. Seja qual for, ele quer procurar um refúgio na religião. Nessa busca, milhões de almas famintas deixam-se enredar por guias inescrupulosos, demônios e falsos deuses. Falar de Cristo aos religiosos também é nossa missão. No Brasil, deparamos com esses grupos altamente desafiadores e prioritários, que são eles: católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus e desviados.
com base na ação evangelística de Cristo, veremos como falar da verdadeira religião aos religiosos. Vamos falar assim, devemos aprender hoje qual é a verdadeira religião, o que nós vamos ensinar, o que nós vamos passar, né, para esses religiosos. Qual é a verdadeira religião? Temos aqui, meus irmãos, no primeiro tópico, os mitos da religião. Genericamente, a religião é definida como um sistema doutrinário. Então, é definido como um sistema doutrinário litúrgico que facilita o acesso do ser humano a Deus. A partir desse conceito, então, foram criados 3 mitos que barram o acesso do pecador ao céu. Quais são esses mitos? Vamos falar desses mitos. Então, a palavra religião, primeiramente, nós sabemos, e para você, pode anotar o que eu vou dizer para você, meu irmão que está me assistindo, desde já quero agradecer você que está nos acompanhando por esse canal do Professores em Cristo IBD. A palavra religião vem do latim religiones, que liga o homem ao Criador. Todavia, ela não tem o poder para salvar. Ou seja, só Jesus pode salvar, pois ele é o único caminho, conforme o Evangelho de João, no capítulo 14, é bom ressaltar isso, capítulo 14, versículo 6, só Jesus salva. Como diz assim para nós o versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou quem? O caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então só Jesus salva, só Jesus pode salvar. Todas as religiões são boas. Aí temos aqui o primeiro mito, né? Já ouvimos isso desde criança, né? E alguns também mais velhos dizem que todas as religiões são boas. Será que são boas mesmo? Será que realmente, como nós falamos aqui no início da nossa introdução, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Então, passar pelo fogo, temos aqui, né, em Levítico capítulo 18 e 21, onde os cananeus, ali você pode depois ler aí na sua casa, Levítico capítulo 18, versículo 21, os cananeus, né, passavam essas crianças pelo fogo, meus irmãos, sacrificavam criancinhas a seus deuses, como parte de sua religião herética. Então, já cai por terra esse conceito, né? Jeremias 32, 35 fala também da mesma situação, né? Passar pelo fogo, né? Em nome de Maloque, né? Os cananeus ali faziam essa adoração a esse Deus, queimavam, sacrificavam as crianças, e era abominável aos olhos do Senhor. Temos até hoje algumas religiões que fazem isso, né? Algumas religiões que sacrificam seres humanos, né? Nós vamos falar também durante essa lição. Então, cai aqui o primeiro mito, né? Em todas as religiões são boas. Como que todas as religiões são boas, meus irmãos? Então, não podemos dizer que uma religião dessa é considerada religião, né, que leva-se a Deus, a algum Deus que eles acreditam, como nós religarem, né, que liga. Como é que pode? Então já cai esse primeiro mito. O segundo mito: todas as religiões levam a Deus? Será que todas as religiões levam a Deus? No tempo do apóstolo Paulo, conforme 1 Coríntios, podemos aqui até ressaltar, o apóstolo Paulo, né, falando à igreja de Coríntios, capítulo 10 e versículo 20 e 21, fazendo sacrifício a quem? A demônios. 10, 20 e 21. E antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo já estava alertando a igreja de Coríntios que não participasse, né, desse sacrifício aos demônios. Então, cai por terra mais um mito aqui. Todas as religiões levam a Deus? Aqui está dizendo para nós que não. Nos últimos dias, a humanidade adorará a besta, o falso profeta e o dragão, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Terceiro ponto do tópico 1.
Mito 3, né? Nenhuma religião é verdadeira. Aí temos aqui na Epístola de Tiago, ele nos ensina sobre a verdadeira religião. Qual é essa verdadeira religião? Que nós acreditamos e que Tiago nos ensina, conforme em Tiago, na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1 e versículo 27. Esta é considerada uma verdadeira religião. Não podemos também menosprezar os apóstolos, os profetas, que trouxeram para nós o entendimento de Cristo. Nós vamos falar também durante alguns tópicos que vão dar sequência no nosso estudo também. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então essa é uma verdadeira religião. Então receber Jesus como único e suficiente Salvador não faz da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina. Então esses 3 mitos, que nenhuma religião, ele fala que a primeira religião, todas as religiões são boas, caem por terra, porque todas as religiões não são boas, os mitos das religiões, todas as religiões levam a Deus, não levam a Deus, é uma diferença aí. No 3 aqui, nenhuma religião verdadeira. Tiago afirma que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos. Então, por ser consequente, aqui para a gente finalizar esse primeiro tópico, não podemos nivelar por baixo a religião que nos foi concedida pelo Senhor, por meio de seus santos profetas e apóstolos. Aí nós falamos aqui que receber Jesus como único Senhor e Salvador não faz a pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina. Então, a religião verdadeira é Jesus Cristo. Essa é a religião verdadeira que nós conhecemos e que nós temos a certeza que ela salva. Ela salva. Religião salva, mas Cristo salva. O tópico 2, temos aqui como evangelizar os religiosos. Aí temos aqui, tendo como exemplo a ação evangelística de Jesus, vejamos como expor o evangelho aos religiosos. Ou seja, como nós devemos expor o evangelho aos religiosos. Aquele que é religioso doente, a minha religião é essa. Eu sigo essa religião e essa religião é a certa. Essa é a religião correta. Então, aqui ele dá para nós alguns pontos importantes, para que nós possamos evangelizar os religiosos. Então, não discuta a religião. Isso é um ponto importante. Temos exemplo aqui, que está inserido na nossa leitura bíblica em classe, Nicodemos, que fala justamente da regeneração. E ele não entendia o que Jesus estava dizendo. Eles achavam que tinha que nascer de novo, mas Jesus disse para ele que não era dessa forma. E ele era o príncipe dos judeus. E ele depois foi entender que ele tornou-se depois um discípulo do Salvador, conforme João capítulo 7, 50, João 19, 39. Então, nós temos que falar de Cristo e não discutir com aquele que acredita no seu credo, naquele que acredita naquilo que ele nasceu acreditando a vida toda. Como que você vai ganhar ele você discutindo com ele? Você falando, não, essa que é a verdade, essa verdade sua é falsa. Não, fale de Cristo. Fale da palavra de Cristo. Em vez de contentar com os religiosos, fale que Cristo é a única solução para a humanidade. Caído e carente da glória de Deus. É simples. Fale de Cristo, não discuta. Não deprecie religião alguma. Não maltrate aquele que gosta da religião X ou Y. Não defame a sua religião. Não critique a sua religião. Nós falamos aqui na primeira parte, não discutir. E também não venha degredir a religião de outro. Porque como que você vai ganhar ele para Cristo? Então, o exemplo da mulher samaritana. Olha que exemplo muito interessante, porque os judeus não falavam com os samaritanos, e Jesus quebra esse protocolo e ensina ela. João capítulo 4, versículo 10. E houve um grande avivamento naquela cidade. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 5 e 14. Pela ação de Cristo, depois pelos apóstolos que vieram, Filipe, nós falamos que Filipe foi um dos evangelistas que evangelizou Samaria por completo, que justamente deu ordem para que eles evangelizassem Samaria também.
Então o evangelho em Samaria mostrou essa proporção que avivou, né? Que temos ali o avivamento de Pentecostes, né? Naquela região. Então fez muita diferença, porque falou de Cristo, não excluiu, não denegriu, né, os outros irmãos que precisavam ouvir a palavra de Deus. Mostre a verdadeira religião. Não devemos ofender a religião de ninguém, jamais, jamais, meus irmãos. Jesus Cristo é a verdadeira religião, o único caminho. Atos dos Apóstolos 17, versículo 6 a 34, que é o discurso ali que Paulo teve no Areópago, em Atenas, onde ele calou a boca daquelas pessoas que estavam ali, os incrédulos ali, né? Depois ainda converteu alguns justamente na sua saída daquele templo onde ele estava. O tópico 3, temos aqui religiosos que representam desafios. Quais são esses religiosos? Na evangelização dos grupos acima mencionados, temos de notar a estratégia certa para que o nosso trabalho não redunde em fracasso. Daremos algumas informações nesse tópico que poderão ser bastante úteis. Quais são esses grupos? Nós falamos aqui desses grupos: católicos romanos, os espíritas, judeus e muçulmanos que estão inseridos ali, né, no mesmo segmento que veio na mesma linhagem, né, ateus e também os desviados do Evangelho. Então temos aqui os católicos. Expor Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que eles adoram, idolatram santos, né? Vivem no secretismo, né? Vivem na idolatria. E como eu evangelizo um católico? Um fervoroso principalmente, falando da palavra de Deus, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, é Ele. É nesse sentido que você tem que evangelizar. Não criticar, não querer brigar, não querer discutir, não querer falar que a sua religião é verdadeira, que a dele é falsa, que a dele é idolatria, que ele está idolatrando demônios, enfim, não. É com sabedoria que você tem que evangelizar esses grupos. Os espíritas, com amor, aqui é um grupo também bem delicado, mas com amor e sabedoria, convença-os pela Bíblia. Não que eles acreditem que tem a Bíblia dos espíritos, né? Que reencarna no animal, outra pessoa que morreu. Não existe isso. A Bíblia não revela isso, né? De que os homens estão ordenados a morrer uma única vez, só uma única vez, né? Sua alma não reencarna em outra pessoa. Que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para levar-nos ao Pai. Hebreus, mais precisamente capítulo 9, versículo 27, tem uma referência muito boa a respeito disso, diz assim para nós: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. E também 1 Pedro 3,18 que nos espera, né? Ensinar a Bíblia aos espíritas. Judeus e muçulmanos, aí temos aqui um exemplo bíblico, né? Romanos capítulo 3, 23, que são necessitados de Cristo, né? Romanos capítulo 3 e versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos ensina também, que nos ajuda, né, a evangelizar esse grupo. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, né? Romanos 3 e 23, nós acabamos de ler aqui, são necessitados de Cristo. Não ofenda aqui, né, essa religião, Maomé, e não deixe de proclamar Cristo na salvação de todos os que creem. Romanos 1,16 nos ensina também: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esses muçulmanos de Deus que creem em Cristo são salvos. Primeiro judeu e também grego. Entendeu? Ele quer salvar todos. Não podemos ofender a sua religião, falar mal de Maomé. Quando tiver algum acontecimento na França, nós sabemos o que aconteceu, ofenderam, né? Maomé, ofenderam o Alcorão, viu o que aconteceu, né? É complicado, meus irmãos, não podemos ofender eles, não podemos, que eles já nascem assim, temos que levar a palavra de Cristo, as boas novas a eles, né? Muito amor também. Os ateus são conhecedores da religião, conhecedores de muitas religiões, conhecem, né? Mas não se apegam a uma religião, conhecem, né? Mas pela graça de Cristo, pela graça do Senhor Jesus, pode libertar ele libertar o mais vil dos pecadores, que estão, né, que são os ateus, que não acreditam em nada, né?
mas conhecem, né, as religiões. Não desconhecem totalmente, mas sabem. Então podemos evangelizar esses grupos também, com muito amor, com eficácia, né? Com amor, com abundância de Cristo, com a abundância da palavra de Cristo, com a graça de Cristo na vida deles, né? E os desviados dos evangelhos? Tem muitos que se desviaram dos caminhos do evangelho. Muitos se desviaram. Muitos estão, por um motivo ou outro, saíram da presença do Senhor. Hoje estão em outros caminhos, né? Precisam voltar à casa do Pai, né? Com amor, com amor, nós possamos trazê-los para a sua recuperação plena. Mateus, capítulo 18 e 11. Então, o amor, meus irmãos, para aqueles que estão desviados, né? Que estão ainda nas garras de Satanás, trazendo-os com amor para a casa do Pai. Porque o Filho do Homem veio para salvar os que tinham perdido, aqueles que estavam perdidos, que estão perdidos. Tem muitos que estão perdidos pelo mundo ainda, né, meus irmãos? Lucas, capítulo 5, versículo 4 também fala, também uma referência. Então temos que evangelizar esses grupos, respeitando esses grupos com amor, né? Não vindo com ignorância, com prepotência, dizendo, batendo no peito que a sua religião é melhor que a dele. Não, meus irmãos, nós temos que aprender. Aqui tem outros grupos que não foi falado, budismo, né? Aí temos a Igreja Adventista Sétimo Dia também, que precisa também, que estão cegos espiritualmente. Nós falamos disso aqui, nós sabemos disso, né? Das divergências doutrinárias que tem, né? Dos mormons, podemos falar também. Então nós temos que, os testemunhas de Jeová também. Então são grupos, meus irmãos, que têm uma ramificação do cristianismo, mas estão um pouco fora, distorcido, né? É uma seita que se criou, que está distorcida da palavra de Deus. Esses grupos também precisam ser evangelizados. Eu não trabalho porque tem um católico do meu lado. Não. Através disso, você tem a oportunidade de evangelizar esse católico, um muçulmano, um judeu, evangelizar ele. Não é fácil, não. Um ateu não é fácil, né? Um desviado que até então estava no nosso meio, no nosso lado, se desviou, por algum motivo saiu da presença do Senhor. Traz ele para a casa de Deus com amor, com paciência, né? Como Jesus nos ensina. É Ele que pode salvar, é Ele que pode restaurar. Nós falamos aqui que religião não salva ninguém, é Jesus Cristo que salva. Então a verdadeira religião é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele salva. Né? Os mitos que nós falamos aqui, né? Que todas as religiões são boas, não, nenhuma religião é boa, não, todas as religiões são boas, não, nenhuma religião é boa. A religião verdadeira, pura e imaculada, como o Tiago nos ensina, né? Visitar os órfãos, os pobres, necessitados. Essa é uma verdadeira religião. Falando do amor aqui para com o próximo, né? E são grupos totalmente desafiadores para nós. Grupos religiosos, porque aquela religião está infiltrada no teu coração e ele não consegue se desprender daquilo. Mas Jesus, meus queridos, consegue quebrar essa barreira, quebra o coração do homem, que até então idolatrava ídolos, né? E hoje idolatra o Senhor Jesus, venera o Senhor Jesus, né? Que acreditava só no Alcorão, hoje acredita na Bíblia Sagrada, né? O que acredita em Allan Kardec, o Espiritismo, acredita em Cristo. Morreu uma vez, nós morremos uma vez só, e aguardamos o juízo final. Seremos arrebatados, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso se faz entender, meus irmãos, explicar esses conceitos para eles, respeitar eles. Isso é importante também, porque é uma sabedoria que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Como diz Paulo aqui, uma palavra maravilhosa, quando Paulo foi dizer, né, que ele ensina que ele não jamais ele cita, né, a sua vontade própria. Quando Paulo fala que ele vem com uma sabedoria do alto, divina, ensinar aos outros, aos próximos, que Cristo, o crucificado, né, o ressurreto, isso que faz a gente se entender, porque se todas as religiões fossem, como aqui na verdade prática, muito interessante,
fossem boas, Jesus não precisava morrer uma morte expiatória na cruz do Calvário. Não precisava Jesus ter morrido pelos pecados da humanidade. Não precisava, mas foi diferente, é diferente. Jesus Cristo é o que salva, religião não salva. Fica para nós o entendimento dessa aula de hoje. E a conclusão: falar de Cristo aos religiosos não é tarefa simples, mas necessária e urgente. Por essa razão, prepare-se adequadamente, visando alcançar os grupos mencionados. Então tem que se preparar, saber quais são os pontos fracos, os pontos fortes daquela religião, para você poder ganhar ele para Cristo, né? Isso é importante, sabedoria, entendimento da religião deles, né? Visando alcançar os grupos mencionados e também outros dentro e fora do país. Ninguém pode ser esquecido em nossas ações missionárias e evangelísticas. Então todos têm que ter o conhecimento da verdade, que é Cristo, cristocêntrico, sua palavra cristocêntrica pregada. É isso que nós precisamos mostrar para eles, evangelizá-los, para que eles venham entender que Cristo que salva. É Ele que salva, Ele é o nosso Salvador. Eles possam entender e se apegar a Cristo, não se apegar por outros meios. Porque sabemos que quando a maioria das pessoas, a maioria da humanidade, se acha afligida, vai se procurar uma religião, porque ele se sente bem naquela religião. Mas a religião verdadeira, uma religião que salva, é Jesus Cristo. Cristo salva. Cristo veio para salvar. Aqueles que veio para buscar aqueles que estavam perdidos. É esse que veio para salvar a humanidade. Nesses grupos religiosos, temos essas dificuldades, tarefas difíceis de você se impor a palavra de Deus para ele, mas com amor e com sabedoria. Que fique esse entendimento para nós nessa belíssima pré-aula de hoje. Meus irmãos, já faço um convite para você que está me assistindo por esse canal dos Professores em Cristo IBD, vai passar para você o nosso canal, você pode estar acessando o nosso site www.professoresemcristoibd.com.br. Temos nossas aulas, temos os nossos materiais, também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, blog, né? O nosso próprio canal, o nosso próprio site, você pode ali estar localizando as nossas pré-aulas desse belíssimo terceiro trimestre de 2016, que fala um tema muito bom, o desafio da evangelização. Meus irmãos, já faço um convite aqui para vocês, para você professor e para você professor que está me assistindo neste momento, e para você aluno também que está nos prestigiando por esse canal, para que você esteja conosco na lição de número 9, que traz o tema a evangelização das crianças. Como nós devemos evangelizar as crianças? Nós vamos falar isso na lição de número 9. Meus irmãos, aqui vai um recado para você, professor, um recado para você, professora. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que na aula você possa ensinar aos seus alunos que esses grupos religiosos são de grande desafio, mas que não vão perder o foco, levando a verdadeira essência da religião, que é Jesus Cristo. Ele salva, Ele pode salvar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.